Tudo bem? No vídeo de hoje, como é de praxe, eu vou casar todas as lutas que eu faria após o último UFC. Nesse caso, o UFC Apex, que teve na luta principal, Aljamain Sterling acabando com a sequência de vitórias do Youssef Zalal. Evidentemente, tiveram uma série de outras lutas antes dessa, e vamos falar de cada uma delas. Esse card que foi bem miado, mas deu pra gente fazer lutas interessantes. Na abertura do card, a gente teve a Thalita Alencar superando a Júlia Polastri. Eu não fiz vídeo de palpite essa semana porque eu ia ter provas da faculdade, acabei não conseguindo conciliar. Só que eu achei que a Júlia tinha vantagem clara nessa luta pelo alcance. A Thalita não costuma conseguir as quedas, né? As quedas se apresentam mais a ela e não foi o que aconteceu. A Júlia parecia estar sendo superada tanto em pé pela adversária muito menos técnica e menor, quanto na luta de solo, então eu achei realmente um demérito para ela essa derrota. A luta foi equilibrada, mas eu acho que tem margem para a vitória de ambas. Não achei um roubo. Para a Júlia, eu casaria Yasmin Jauregui, uma mexicana que foi vista por algum tempo como um prospecto da divisão, mas desde que perdeu para Kathleen Souza em 2024 está bem sumida. Ela alternou vitórias e derrotas, né? Ganhou de nomes da parte de baixo da tabela, perdeu na última, antes da Kathleen para Denise Gomes, foi nocauteada pela Denise. Fora isso, bateu lutadores de nível de entrada, de missionários e tal. Eu acho que é um momento parecido para as duas. Nenhuma delas conseguiu se provar. A Júlia também só venceu é, a, a Carolina Kowalkiewicz, já bem longe do auge. Na última luta, antes disso, ela ter batido a Corey McKenna, que se aposentou do MMA, então não é um grande parâmetro. Eu acho que são dois lutadores vivendo um momento semelhante. Quem vencer fica com algum crédito, quem perder corre o risco de ser demitida. Pra Thalita, que venceu, eu casaria a perdedora de Fatima Klein e Amanda Ribas. A Thalita, ela tá com 3 vitórias consecutivas, é, sendo que já são 4 vitórias na organização. Ela merece uma chance no ranking. Fatima Klein e Amanda Ribas se enfrentam para ver quem se estabelece no topo da divisão do peso palha. A Amanda vem de 3 derrotas, a Fátima vem de 3 vitórias, é um cenário parecido. Quem perder provavelmente vai ficar ali na periferia do ranking, top 14, top 15. Era uma oportunidade boa para a Thalita entrar. Ela não teve ainda a sua grande performance, talvez a melhor tenha sido o domínio e a finalização sobre a. Poxa, como é o nome daquela menina? Ariane Carnelossi, mas fora isso. Não tem tido grandes apresentações, mesmo assim, eu acho que pelo retrospecto, pelos resultados positivos, merece entrar no ranking. Depois disso, Max Griffin ele foi superado pelo Victor Valenzuela numa decisão unânime. A luta foi equilibrada, só que a gente viu uma desaceleração clara do Max. Ele parecia estar bem mais vulnerável aos golpes, não estava tão potente. Ele fez a luta que ele sempre faz, movimentou muito no primeiro round. E eu acho que o jogo não funciona mais pra ele, acabou cansando e sendo dominado nos dois últimos. Pra ele, eu casaria o Corto McGee. O UFC tá numa onda de despedidas humanizadas. E eu acho que essa poderia ser uma. O Corto falou que a última luta dele vai ser provavelmente em outubro. É um tempo bom aí pro Max se preparar. Eu não sei se ele tem a intenção de se aposentar, né? Porque ainda entrega luta, ele entregou uma decisão de vida pro Chris Curtis. Agora entregou uma luta dura, tirou um round do Valenzuela. Mas se ele tiver o pensamento de parar, pode ser uma luta interessante para fazer a despedida dos dois. Eu acho que o Griffin, a essa altura do campeonato, ainda teria certa superioridade, mas o McGee também já provou que não é bobo. Acho que era um combate interessante. Pro Victor, que perdeu, que venceu, aliás, o casaria Austin Vanderford. Ele chegou, nem foi pelo contender, é o povo falou que tá 1-6, velho. Não, tá errado. É 1-0. O Vanderford ele chegou sem passar pelo contender nem nada, assim como o Valenzuela. Ele bateu na estreia o Nikolai Veretennikov, que ficou muito tempo com um cartel muito negativo, e depois perdeu para o Ramiz Brahimaj finalizado. Eu acho que acabou perdendo grande parte da expectativa que se tinha nele, porque foi um cara que no Bellator foi bem sólido, né? Disputou cinturão e tal, mas que não se provou. Acho que é uma luta equilibrada, um oponente duro na trocação. Ele foi bem para sair do wrestling do Max Griffin. O Vanderford é primordialmente um wrestler, tem um pouco de dificuldade no striking. Então,
Diria que é uma luta bem equilibrada, um confronto de estilos. Depois, a gente teve o Lucas Breno sendo superado pelo Francis Marshall, uma decisão unânime bem dominante. O Brennan, que é um multicampeão de jiu-jitsu, ainda meio cru pro MMA, não conseguiu levar vantagem nem no solo, nem no wrestling, nem na trocação, foi facilmente superado. Acho que ficou bem abaixo. Para ele, eu casaria o Simon Oliveira, que por incrível que pareça, segue ativo no UFC. O Luan Lacerda, que venceu ele por último, já foi demitido e ele não, continua na companhia. Eu acho que é um grappler, né? O Brennan ele não demonstrou perigo na trocação, então provavelmente seria uma luta de dois equivalentes. Eu acho que nesse sentido, o Brennan até fazendo guarda teria mais chance, poderia derrubar também. O Simon tem um biotipo mais parecido com o dele, o Francis Marshall parece ser muito mais forte do que o Lucas. Então, eu acho que tem que descer consideravelmente de competição se quiser se manter vivo no UFC. Pro Marshall, eu daria o vencedor de Bekzat Amarran e Jean Matsumoto. Não se deixe enganar pelo cartão do Bekzat. Ele pegou lutas muito difíceis. As derrotas dele foram pro Mano Magomedov e pro Alexander Topuria. O Matsumoto também, apesar do cartão irregular, só perdeu para dois craques, que foram o Bachará e o Rob Font. São dois porradeiros, gostam da trocação. O Marshall é um cara mais comedido, bem menos empolgante que os dois, só que vem de uma boa sequência, se recuperou, né? Ele estava 2-3, conseguiu duas vitórias consecutivas que o levaram a ter um cartel positivo na companhia. Então acho que é uma luta equilibrada, três pesos galos jovens. A gente pode ver aí o vencedor desse possível matchup, quem tem as credenciais necessárias para tentar um ranking, talvez algo do tipo. No peso mosca, o Jafel Filho foi superado pelo Corey Dudden na luta em que as ações dele ficaram muito abaixo. O Dudden pegou a luta vindo do sofá com 4 dias de antecedência, e mesmo assim, o Jafel parecia um passo atrás em todas as interações, seja no solo, seja na luta em pé. Eu acho que poderiam casar a luta dele com o Lucas Rocha novamente. O Lucas está 1-1 na companhia, vendeu a vitória, mas na estreia demonstrou um pouco de dificuldade com o wrestling. O Jafel nessa luta não parecia tão bem no meu campo. O Durden ele é um wrestler de bom nível, né? No ensino médio foi campeão estadual e tal, mas já parecia estar bem passado. Nessa luta deu um respiro, as ações do Jafel ficaram muito em baixa, então eu acho que ele precisa dar um passo atrás e o Lucas Rocha novamente faz sentido nesse contexto. Pro Durden, eu acho que ele ainda tá perigando, apesar de ter chegado a uma vitória, ele ficou agora 1-4 nas últimas 5. Então acho que precisa ainda lutar pelo emprego. Eu daria o vencedor Luiz Guruli e Daniel Barez. Algum desses caras provavelmente vai ser demitido. O que perdeu, o Guruli chegaria a 0-4 e o Barez a 1-3. Quem vencer ainda parece que vai ter que lutar pelo emprego. Então, eu acho que todos estão nessa posição, esses três aí. O Daniel ele tem algum crédito com a companhia, mas tava vindo de uma sequência muito ruim, salvou o emprego agora, eu acho que na próxima tem que salvar o emprego de novo. E o vencedor dessa luta vai estar nessa mesma posição. No peso galo, a Chitara, Mayra Bueno Silva, foi dominada pela Michelle Montaguio, principalmente no primeiro round, levou um atraso. Conseguiu equilibrar nos dois próximos, mas tomou decisões erradas que lhe custaram a luta. Por mais que tenha levado perigo, principalmente na luta em pé, foi dominada de modo geral, chegou à quinta derrota consecutiva. Se ela não for demitida, eu acho que tem que pegar alguém em um momento ruim também. Esse nome é a Josiane Nunes. A Josi, ela tem um frame muito pequeno pro peso galo, né? 1,57 m apenas. Muito baixo, mas muito forte também. Ela conseguiu três vitórias consecutivas no UFC, agora vem de três derrotas. É um momento parecido com a Mayra. Ela teve ali na periferia do ranking, mas nunca se firmou, não deu tempo. A Chitara longe dos seus melhores dias, mas eu acho que mesmo a pior versão dela ainda é uma luta equilibrada para a Josi. E é a que eu casaria, a Josi mais um striker também. A Chitara tem sofrido muito com grappler, né? Ela sofreu com a Jaqueline Cavalcante, que é striker, mas de modo geral tem sofrido mais com grappler, então seria uma luta mais tranquila para ela. Provavelmente quem perdesse seria demitida também, né? 6 derrotas consecutivas.
e 4 derrotas consecutivas para Josi, que nunca disputou um cinturão nem nada, seria difícil manter. Para Michelle, eu vou dizer depois, a gente teve o Cedric Dumais sendo superado pelo Jackson McVie. Mais uma vez não entregou luta. Foi balançado por uma mão, levou muitos golpes no ground and pound e finalizado. Do mais, ele quando vence, vence lutas extremamente apertadas e chatas. E quando perde, tem perdido sempre no primeiro round com muita facilidade. Para ele, eu daria o Nick Klein. Mesmo estando 0-2 no UFC, se mostrou muito mais lutador. Foi um cara que deu luta pro Abdul Malik, ele sempre dá luta, deu luta pro Andrei Puliaev. Tem um probleminha com o gás, que fica evidente. Mas. É um cara que tem uma rotação muito alta. Acho que ele até teria muitas chances de superar o Cedric. Então, eu acho que se o Dumar não for demitido, provavelmente será. Essa é uma luta que faz sentido para ele. Pro McVeigh, eu daria o Deontay Johnson. O Johnson, mesmo invicto na companhia e no cartel de modo geral, ele demonstrou estar muito abaixo na última luta dele contra o Cody Brandage. Aliás, venceu numa decisão dividida contestadíssima. McVie chega à sua primeira vitória, lava a alma. Então, acho que os dois vivem momentos parecidos. O McVie ele conseguiu um bônus, o Deontay Johnson já tem um bônus, mas fez uma luta muito ruim. Vale lembrar que o Moose ele só perdeu pro Bruno Huck, que pegou a luta de última hora, e pro Zach Reese, ele bateu no Zach Reese, chegou a estar em vantagem, mas acabou cansando. Então, é um cara melhor do que o cartel sugere. Eu acho que é uma luta muito equilibrada entre os dois. Até pelo matchup físico seria interessante. Deontay Johnson é um cara bem baixo e o McVay muito alto para a categoria. Depois disso, a gente teve a derrota dolorosa do Rodolfo Vieira pro Eric McCônico, muito abaixo. O Rodolfo fez um primeiro round legal, balançou o McCônico, conseguiu derrubar. Depois disso, mostrou as dificuldades que já tinha demonstrado antes, o gás e o wrestling muito abaixo. Ele vai enfrentar, na minha opinião, o Cesaro Alexechuk, que seria uma boa luta. É um cara que tem wrestling e é um porradeiro em pé. O Rodolfo 6-5 depois de perder para um cara que estava 1-2 na companhia, não vai ser utilizado para nada, se não levar prospectos. O McConnell era uma luta muito favorável, ele não passou. Então acho que agora vai ser esse tipo de luta. Cesaro é uma pica, um cara muito difícil de enfrentar, então eu acho que é uma luta difícil também pro Rodolfo, mas se o McConnell for uma luta difícil, não vai ter mais lutas fáceis no UFC, a verdade é essa. Pro mecânico, eu calaria o Trishan Gall. O Trishan, ele vem de uma vitória maiúscula sobre o Bekoev na última, que realmente lavou a alma dele, salvou o emprego. O mecânico, ele salvou o emprego também, era a última luta do cartel, ele conseguiu empatar. Acho que nenhum dos dois está perigando exatamente. São dois caras bons, gostam da trocação, tem queixo duro. O Trishan, ele gosta de recorrer ao rapping quando precisa. A última vitória dele contra o Bekoev realmente lavou a alma. Então acho que os dois estão em momentos parecidos da carreira. O Gore mais em ascensão, mas o McConnell bateu um multicampeão mundial de jiu-jitsu, então tá com moral. Depois disso, mais um cara do jiu-jitsu sendo plenamente superado, o Buchecha. Ele, ao contrário do Rodolfo, nunca nem conseguiu construir uma carreira no UFC, nunca venceu na companhia, chegou a 0-2 em um empate agora. Momento realmente péssimo para ele. Eu recasaria a luta com o Magno Jimenez. Eles já se enfrentaram no jiu-jitsu. O Jimenez, ele já foi nocauteado até mesmo no circuito regional, que é meio bizarro. Então, não tem nível, não é um cara muito bom. Eu acho que, nesse sentido, seria uma luta bem favorável pro Bochecha e a luta de salvar o emprego, né? O Jimenez, ele foi superado muito facilmente pelo Josh Hogan, que mostrou que é um cara bom, né? Então, justiça seja feita, pode ser que ele mereça um pouco mais. Só que nenhum dos dois tem competido. E se o Bochecha não perder o emprego, eu acho que era a luta para ver se ele tem alguma condição de ficar no UFC. Porque perder essa luta seria decretar o seu fim. Pro Ryan Spann, que o nocauteou, eu daria o Tibura. É sempre o que eu falo do peso pesado. Você conseguiu uma sequência de vitórias já indica que você pode lutar no ranking. E o Tibura, ele vem de um retrospecto negativo, 2 derrotas. O Spann vem de
duas vitórias boas, né? Finalizou o terrível Lucas Brescia, que agora nocauteou o Bochecha. Então, tá numa fase razoável. Não acho que vá longe, mas nessa luta ele parecia estar aproveitando só as falhas do Bochecha, tanto que ficou por cima muitas vezes sem nem recorrer à queda. Na trocação não estava fazendo muito, chegou a levar uns leg kicks duros, mas conseguiu apanhar o Bochecha e assim nocauteou. Impressão ruim do brasileiro também. Só que o Spen não pareceu um craque nem nada do tipo. Depois, o Raoni Barcelos superou na decisão dividida o Montel Jackson. Uma luta que pra mim nem teve muita controvérsia, não entendi o motivo dessa dividida. O Montel, ele fez uma luta razoável no primeiro round, bateu muito no Raoni, deu knockdown. Só que o Barcelos ele parecia estar crescendo. No segundo e no terceiro, veio com o grappling mais afiado, conseguiu derrubar muito, variação de queda de wrestling, de judô, realmente um ótimo jogo. Sempre que o Montel tentava jogar aqueles golpes retos, que são a principal parte do seu arsenal de golpes, era derrubado. O Raoni chegou a ficar nas costas no final do segundo e do terceiro round para garantir a vitória. Para ele, eu daria o vencedor de Jakub Wiklec e Marcos Megui, que se enfrentam. O Megui já foi um ranqueado dessa divisão. O Jakub ele vem de duas vitórias boas, ele é um ex-campeão do KSW, então tem alguma moral. Dois caras bons. O Vikax é um grappler, um strike não tão decente. O Magui é um striker mais fino, com boa defesa de quedas. Então, acho que ambos representariam um desafio para o Montel, que agora vai sair do ranking, né? Era o 14º, provavelmente vai perder essa posição e pode lutar com o vencedor dessa luta, que seria um dos desranqueados mais duros. Pro Raoni, eu casaria o perdedor de Davidson Figueiredo e Song Yadong se enfrentando na China. Eu acho que o Raoni merece esse salto. Apesar de não ter feito ainda uma luta onde ele mostrou ampla superioridade, ele tem vencido de maneira consistente. Vem agora de cinco vitórias. O Davidson ele é o sétimo do ranking, o Song é o quinto. Então, é uma luta contra o perdedor. Provavelmente colocaria o Raoni no top 10. Ele chegou a falar que o Davidson é uma luta boa. Eu acho que ele seria zebra contra o Song Yadong, mas nesse nível de competição sempre tem que visar lutar contra quem tá melhor ranqueado. Eu acho que essa é a mentalidade do Raoni também. Eu acho que essa luta faria sentido pra ele. Se o UFC não ficar tentando atrasar ele, dando lutas com gente abaixo do ranking ou fora do ranking, evidentemente. Depois, o David Grant mostrou que ainda tem garrafas vazias para vender. Superou o Adrian Luna Martinetti. O equatoriano ele acreditou muito na saúde. Mesma coisa que contra o Volog. Levou muita porrada para tentar acertar aquele golpe de misericórdia. Não conseguiu. No terceiro round, o David parecia até ter desacelerado um pouco, só que ele não capitalizou o suficiente para conseguir um nocaute. Então, o veterano superou-se e venceu a jovem promessa em Ascensão, que perdeu uma sequência bizarra de, sei lá, 15 ou 16 vitórias. Eu casaria o Cody Garbrandt para ele. O Cody, mesmo tendo vencido na última, não tem mais demonstrado nada nas últimas performances, sempre tem ficado muito abaixo. Eu acho que o Grant, ele merece lutas divertidas. Eu não sei se ele vai ser ranqueado, porque ele alterna muito vitórias e derrotas. Mas uma luta contra o Cody seria um confronto favorável para ele nesse momento da carreira, eu diria. Um cara disposto a trocar, que mesmo quando usa o wrestling, nunca consegue impor isso muito bem. O Grant tá rápido, ainda tem queixo. Então acho que é uma luta muito boa, seria uma luta muito divertida. Na próxima luta. Caso aí pro Luna. O Chadian Helg é um cara que não luta já há bastante tempo, né? Desde 2024 não aparece, só tendo vitórias e derrotas. Só que o equatoriano também não tá naquele grande momento. Então, mesmo que tenha saído com um bônus de performance, eu acho que ele precisa de uma luta mais abaixo. E essa seria essa luta. O Helg não tem aquela trocação tão afiada, mais um grappler. Também não é desses mais altos níveis. Eu acho que o Luna poderia bater ele em qualquer setor.
Diria que é bem favorito para vencer. E ficar com moral, né? O UFC pode investir nele, é um cara jovem, sai pra mão, então tem boas credenciais. Depois, a gente teve o Rafa Garcia superando na decisão, unânime o Alexander Hernandes. O Hernandes não parecia ter um plano de jogo bem definido. Foi pra porrada, principalmente no boxe, o Garcia muito melhor nesse setor na luta. Chegou a usar o wrestling em alguns momentos, mas estava muito confortável em pé. Pediu uma ranqueada, eu acho que não vai vir, porque o peso leve é uma categoria muito densa e ele não fez ainda aquela performance, não teve um grande nocaute nessa luta, então acho que ele pode pegar alguém ali numa posição parecida com o Chris Duncan, pode ser essa luta. Ele acabou de perder para o Moicano, então mostrou que não vai chegar no ranking ainda. É um grappler com mão pesada, mesmo perfil do Rafa Garcia, até o cartão é parecido, 7-4 contra 6-2. Então acho que seria uma luta de muito equilíbrio. Quem vencer, aí sim pode ter mais uma chance de dar um tiro ali no top 15. Mas como o ranking está muito congestionado agora, a gente tem ranqueado como o Farrezian lutando contra o desranqueado, contra o Tonola, por exemplo. Então eu acho que eles vão ter que remar mais um pouco. Pro Hernandes, eu casaria o Nurul Aliev. O grande Thiago, ele tava numa sequência de vitórias boa, mas batendo muitos veteranos. Quando esbarrou numa competição maior, perdeu. O Aliev tá invicto, mas só vence na decisão. Ele venceu o Shamrock na última, que era um cara que chegou com alguma expectativa. É, é um wrestler de mão pesada. O Alexandre Hernandes tem o mesmo perfil, defende bem as quedas. Eu acho que o Aliev poderia conseguir derrubar, só que caso não conseguisse, a gente podia ver a trocação dele, que ainda é meio unidimensional, meio crua, muito dependente de overhand. É uma luta equilibrada. O Aliev que não sobe, né? Ele vence, 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 só que ninguém dá muito crédito pra ele. Talvez essa luta desse algum crédito pra ele, fizesse ele ficar melhor cotado. Aí, pra Michele Montagu, como eu tinha dito anteriormente, eu casaria a Norma Dumont. Parênteses para falar da Norma, não sou um hater, mas é ridículo o papel que ela se prestou, né? Dizendo que a Amanda não estava correndo dela, ela que só faz luta chata, nem seria uma ameaça. A Amanda ia obliterar ela. Foi, recebeu um humildão da Rosaline Edwards, então daí a pessoa já vê. Fingiu que estava surpresa por ter sido roubada, supostamente, mas a luta foi uma merda, ela não fez nada. Venceu quem procurou mais. E eu acho que a Joseline procurou mais. A Norma não é alguém que o UFC quer investir, porque é só decisão, 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 decisão. Então já pode expurgar ela desse ranking aí, dando a Michelle Montagu. Vai chegar na 12ª posição. Acho que é uma luta mais difícil do que, do que muita gente daria o crédito a ela. A Norma ainda é uma striker competente, se movimenta bem, poderia fugir do grappling. Mas se a Michelle vence, é uma lutadora nova nessa divisão que está muito devastada ultimamente. Poderia chegar ao top 5 com moral. Para Dumont, espero mais que ela vá se fuder, né? Não, não pode profanar o nome da Amanda do jeito que fez. Para Roselina, eu casaria a Juliana Penha, né? Ex-campeã, só que tão inativa que a Panameia já tem mais lutas que ela no UFC. Desde que perdeu para Keila, ainda não lutou. A Joseline fez uma performance boa, a divisão ela tá meio congestionada porque a Keila ainda não voltou para lutar com a Amanda, não vai ter cinturão interino. Então a Edwards pode querer ter que fazer mais uma luta, aliás, para se credenciar para a disputa de cinturão. Se ela vencer a Juliana Penha, eu acho que ela se torna incontestável. Uma lutadora que até um dia desse estava ali beirando o top 10 e agora vai chegar na quinta ou na quarta posição. Se ela vencer a Juliana Penha, se tornaria a primeira do ranking. E aí sim poderia disputar um cinturão. Evidentemente seria muito zebra contra a Amanda ou contra a Keila. Mas no caso de as duas se aposentarem, poderia aí ser até uma campeã meio bizarra na categoria, né? No peso pena, o Sterling ele dominou o Youssef Zalal por 4 dos 5 rounds. Não parecia estar sofrendo um perigo verdadeiro em nenhum momento. Melhor na trocação, melhor no wrestling. Zalal ficou meio perdido. Não acompanhou o ritmo dele, nem perto disso.
E eu acho que vai ter que dar consideravelmente alguns passos para trás. Eu casaria para ele o perdedor Diego Lopes e Steve Garcia. Vamos enfrentar no caso da Casa Branca, o nono contra o segundo do ranking. O Diego teve dois tarot shots, então tá meio avulso. Provavelmente, mesmo vencendo, vai ter que remar mais. É, se perde, aí sim, a mesma coisa. Vai perder muitas posições no ranking, ficar talvez na posição do próprio Zalal, sétimo. Se o Zalal for para nono, oitavo. Então, acho que é uma luta que faz sentido. A gente já casou a luta pro Jean, então não vou colocar o Jean aqui. Eu acho que o Movsar vai disputar o cinturão. Eu casei luta pro Leron Muff também. Então, essa é a que sobra. Mesma coisa pro Sterling. Eu acho que se ele tivesse vencido com mais autoridade, teria mais moral para pedir o title shot. Só que mesmo sendo dominante, ele não conseguiu finalizar a luta. Foi muito bem, não tô tirando o mérito do Sterling, chegou agora a 18,5, o cara tá impressionante no UFC, é um cara muito bom. Só que meio desvalorizado pela companhia, meio desvalorizado pelos fãs. Eu acho que tem que fazer mais uma se quiser chegar ao title shot com moral. E o vencedor Diego Lopes e Steve Garcia poderia entregar isso pra ele. Então, no mais é isso, esse foi o vídeo. Valeu!